bom senso é importante para a nossa vida. Hoje nós estaremos ministrando sobre isso. Bom senso traz vida abundante. Às vezes nós pensamos nessa série de ministrações. Domingo passado Deus falou sobre o poder das escolhas, sobre como as nossas escolhas influenciam o nosso presente, influenciam o nosso futuro, como as escolhas que fazemos hoje são importantes. Hoje Deus vai falar sobre a importância de agirmos com bom senso, de termos bom senso, de termos equilíbrio na nossa vida. O quanto isso é importante para nós, o quanto isso faz diferença na nossa vida. Às vezes a gente acha que nós temos que ministrar e a gente acha que essas coisas não fazem parte da ministração bíblica. Achamos que bom senso é uma questão mais psicológica, uma questão humanista, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão do bom senso. O texto básico que nós estamos usando, se você quiser acompanhar no seu boletim, está em João capítulo 10, versículo 10, quando a palavra de Deus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz que há um ladrão. A Bíblia diz que há um ladrão que rouba a vida, que rouba a vida das pessoas, que rouba a nossa vida. Há um ladrão que, se receber permissão, e aqueles que já fizeram o encontro sabem, aqueles que não fizeram, a gente já convida. Há um ladrão que, se ele receber permissão, ou seja, se abrirmos uma brecha na nossa vida, isso significa que ele vai estar entendendo aquilo como uma permissão. E aí, tudo que você conseguiu com muito sofrimento, com muita luta na sua vida, ele vai roubar. Tudo que você conseguiu na área, por exemplo, dos relacionamentos, às vezes anos e anos tentando construir um relacionamento, anos e anos tentando acertar um casamento, anos e anos tentando ajustar, e às vezes quando a gente consegue caminhar um pouquinho, aí esse ladrão, ele encontra uma abertura, ele entra, ele rouba aquilo que levou anos para que nós pudéssemos edificar, construir, barreiras que nós ultrapassamos. Se ele encontra permissão, ele entra na nossa vida, e aquilo que nós choramos muito, sofremos muito, ele rouba, ele tira, ele leva. Esse ladrão também, ele vai destruir qualquer vida futura que nós possamos ter, sonhos, desejos, planos, metas, realizações, ele tira. E aí a gente começa a pensar que, não, a vida é assim mesmo, não, eu já estou muito velho, não, tem coisa que não adianta, tem coisa que não dá certo, tem coisa que não funciona, tem coisa que não vai pegar marcha. Isso significa vida futura. E aí esse inimigo, quando ele entra, ele rouba a nossa vida futura, ele rouba os planos, ele rouba os sonhos, ele rouba os projetos, ele rouba tudo aquilo que nós ainda queremos para a nossa vida, tudo aquilo que nós ainda pensamos em ter, tudo aquilo que a gente ainda pensa em conseguir, que a gente ainda pensa em alcançar, que a gente ainda pensa em superar. Ele vem, ele entra e ele rouba, ele tira isso da nossa vida. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio pregando exatamente para deter esse ladrão, parar esse ladrão, para impedir que esse ladrão entre na nossa vida para roubar, para impedir que esse ladrão entre na nossa vida para roubar a vontade de crescer, a vontade de vencer, a vontade de melhorar, a vontade de superar. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para que nós possamos ter uma vida plena, para que nós possamos ter uma vida onde nós vamos ter as nossas lutas, mas sabemos onde queremos chegar, onde nós temos um planejamento para a nossa vida, nós temos um cronograma para a nossa vida, nós temos um pensamento para a nossa vida, e todos nós queremos uma vida transbordante, uma vida abundante. Essa é a vida que Deus planejou para nós. Isso não quer dizer fartura de bens materiais, isso quer dizer um casamento abençoado, isso quer dizer um relacionamento abençoado com os nossos filhos, isso quer dizer uma realização no campo profissional, isso quer dizer uma vida espiritual abençoada. E simplesmente nós não entendemos isso, e esse ladrão, ele entra, ele começa a minar a nossa vida, E no último domingo nós conversamos sobre como as escolhas que nós fazemos determinam, como as escolhas que fazemos determinam
se viveremos essa vida abundante ou não. Escolhas que nós fazemos, escolhas que determinam, escolhas que elas entram e começam a dizer se nós vamos viver essa vida abundante ou não. Nós vimos que existe a voz da consciência. Domingo passado nós vimos que Deus fala no nosso espírito, e o nosso espírito fala com a nossa consciência. Vimos que consciência é diferente de razão. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a voz da razão, não, consciência é diferente da razão. A consciência é aquela que fala para você: não faz isso, muda, para que continuar assim? Para que continuar falando? Essa é a consciência, é onde Deus começa a falar. E aí nós vimos domingo passado sobre isso, que Deus usa muitas vezes a nossa consciência para nos ajudar nas escolhas da vida. E hoje Deus quer falar sobre uma outra voz que nos ajuda, uma outra voz que Ele preparou para nos ajudar nesse processo da construção de uma vida abundante. Essa voz se chama bom senso. Hoje nós vamos conversar sobre bom senso. Olha que eu tenho feito aconselhamentos nesses anos de ministério, que já não são poucos, e eu tenho visto que as pessoas hoje, elas sofrem por falta de bom senso. Pessoas que simplesmente não têm bom senso na hora de escolher, na hora de pensar, na hora de sentir. Hoje Deus vai falar sobre isso. Todos nós já tivemos aquele momento na vida que nós fizemos algo meio estúpido, e depois daquilo a gente pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo? Onde que eu estou com a cabeça? O que eu fiz? Que é isso? Que loucura é essa? E a grande verdade é que nesses momentos nós não estamos pensando, nós estamos sentindo, nós estamos simplesmente agindo pelo coração, agindo pela emoção, agindo pela razão às vezes, mas não estamos pensando, nós não pensamos. Há muitos anos atrás eu fiz uma ministração que eu falava sobre o valor de um amigo. Eu falava que a vida, nós temos uma caderneta, e pessoas entram na nossa vida e elas vão fazendo coisas boas, e aquilo para a gente é muito importante. São amigos que tiveram um momento de necessidade, são amigos, mas um belo dia, esse nosso amigo, que também é humano, ele erra, ele pisa na bola, ele julga, ou ele fala alguma coisa que não é verdade, ou ele fala algo que nos magoa. E sabe o que a gente faz? A gente risca tudo de bom que ele fez para trás, a gente risca tudo de bom que ele fez para trás, e aí ele não serve mais, ele não presta, ele é traidor, ele é isso, ele é aquilo, e nos esquecemos. Quem assiste futebol sabe que no futebol tem muito disso. O goleiro joga aquela coisa, de repente toma lá um gol, mas aí alguém vem e fala assim: ele tem crédito, é um cara que sempre segurou as pontas, ele tem crédito, ele pode errar. Mas quando vem para a vida, para a nossa vida, parece que ninguém tem direito de errar com a gente, ninguém tem direito de pisar na bola com a gente, ninguém. O crédito que um dia tiveram, a gente cancela na hora, a gente risca na hora. Aquele dia em que nós precisamos e foi aquela pessoa que nos ligou, aquele dia que a gente estava mal pra caramba e foi aquela pessoa que apareceu, aquele dia que a gente não queria contar para ninguém, que às vezes estava passando um problema financeiro, a pessoa esteve ali presente, a gente cancela, a gente risca porque falou algo que me machucou. Nós cancelamos. Vamos ver se a voz deixa eu continuar. Nós cancelamos simplesmente porque pisou na bola, errou, aí não tem crédito mais, já não serve mais, já não presta mais. Em determinados momentos da vida, nós simplesmente não pensamos, nós sentimos, nós agimos.
Em determinados momentos da vida, a gente não pensa antes de dar uma resposta, a gente não pensa antes de julgar, a gente não pensa, a gente simplesmente faz, a gente simplesmente fala, a gente simplesmente julga, nós simplesmente vamos vivendo, e assim nós vamos tocando a nossa vida. E quando nós agimos sem pensar, a vida abundante desaparece. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sinto mais. Pastor, eu não sinto mais nada. Pastor, já não me alegra. Pastor, já não mexe muito comigo. E quando eu ouço isso, eu vejo uma pessoa que não pensa. Eu vejo uma pessoa que sente, que age pela emoção, que age pelo coração. Eu vejo uma pessoa que simplesmente vai vendo essa vida abundante desaparecer. A verdade é que todas as pessoas que são seguidoras de Cristo, eu e você, recebemos dons bem maiores do que a gente pensa. As pessoas acham que a Bíblia fala de dons do Espírito Santo. São aqueles dons que nós ficamos pensando: línguas, dom de sinais, dom de maravilhas. Mas a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós recebemos de Deus a mente de Cristo, e nós não paramos para pensar sobre isso ainda. Recebemos a capacidade de ter uma mente equilibrada, sã, saudável, sadia. Você que vai seguir aí no seu boletim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio significa uma mente sã, significa emoções sadias, equilibradas, significa pensamentos equilibrados, significa palavras equilibradas. É isso que a Bíblia diz que nós recebemos. E aqui tem muita gente aqui sanguínea, que fala primeiro e pensa 3 dias depois. Tem muita gente aqui que fala primeiro e fala o que a emoção está ditando, e na hora que vê já falou, já estourou, já xingou, já brigou, e vai pensar 3 dias depois, vai pensar uma semana depois que já magoou, depois que já machucou. Mas simplesmente eu falei o que eu queria, porque se eu não falasse eu estourava. Isso é sintoma de gente desequilibrado, de pessoa que não tem uma mente equilibrada, que não entendeu ainda. E eu sempre ensino isso aqui: a verdade só é boa, por mais que você esteja coberto de razão, a verdade só é boa quando ela edifica, quando ela constrói. A verdade só é boa, irmão, porque a verdade sem amor é crueldade. Nós não podemos simplesmente, porque estamos certos, falar de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer momento, de qualquer jeito com as pessoas. A verdade tem que construir, a verdade tem que edificar. Isso significa que eu tenho que saber como conversar, eu tenho que saber como falar, mesmo eu estando certo. Mas aí vem pessoas dizendo que não, a gente não mudou nada. Aí vem gente ensinando algumas coisas até meio esquisitas. Você precisa receber isso, precisa receber aquilo, precisa receber aquilo outro para você mudar. Não, recebemos a mente de Cristo. Olha aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que também possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia não está dizendo que você pode ter, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso à mente de Cristo, mas precisamos deixar isso funcionar, precisamos deixar isso acontecer, entender que nós estamos num processo de transformação,
Não dá para continuar sendo o que eu sempre fui, porque agora eu já não sou mais a pessoa que eu fui, agora eu sou cristão, agora eu tenho a mente de Cristo, agora eu tenho que ter equilíbrio, agora eu tenho que ter bom senso, agora eu tenho que saber conversar, eu tenho que pedir equilíbrio quando julgar situações, quando olhar para pessoas, eu tenho que procurar equilíbrio na minha vida. Mas eu vejo pessoas que não querem deixar essa mente de Cristo tomar conta, passar a funcionar, não querem permitir que isso aconteça. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. As nossas mentes têm que ser renovadas, irmão. É duro a gente ver pessoas com 15, 20 anos de igreja do mesmo jeito. Aí tem gente que fala assim: eu mudei muito. O que você mudou? Parou de prostituir? Ah, que bom. Parou de beber? Legal. Parou de usar droga? Poxa, que legal. Mas parou por aí? Você tem fruto. Fruto significa você é uma pessoa mais equilibrada, a tua boca está mais santificada, o teu pensamento está mais em Cristo, você é uma pessoa que tem equilíbrio ao lidar com situações. Eu estou satisfeito porque antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu estou satisfeito porque antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Legal, irmão, que bom. Mas a Bíblia diz que não para por aí. Nós temos que continuar todo um processo de transformação, de renovação na nossa mente. Elas têm que ser renovadas quando nós somos seguidores de Cristo. Não dá para continuar a ser cristão bocudo do mesmo jeito, temperamental do mesmo jeito, coração duro do mesmo jeito. Eu não entendo como é que uma pessoa fala que é de Deus e não abre o coração para Deus. Não, porque não é isso que eu quero. Então você não é cristão, irmão. Você tem que rever o seu conceito de ser cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão não é aquele que tem uma nova religião. Cristão não é aquele que é evangélico. Cristão é aquele que segue a Cristo. Olha, eu já aconselhei pessoas que falam assim para mim: pastor, eu sei o que Deus quer, mas eu não quero. Pastor, eu sei o que Deus está me pedindo, mas eu não quero. A vontade que eu tenho de falar é: irmão, transforma a sua mente, transforma seu coração, converta, porque você continua sendo a mesma pessoa teimosa, empacada, emburrada, que quando põe uma coisa tem que ser do teu jeito, tem que ser do jeito que você quer, não do jeito que Deus está te pedindo para ser. Olha aí, Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pouco antes de ser consagrado pastor, fiz o meu primeiro curso teológico. E aí eu fiz curso teológico. Eu já falei que eu acredito na atualidade dos dons. Eu sou pentecostal, não acredito na meninice. Fiz meu primeiro curso teológico e foi num seminário extremamente pentecostal, que crê em segunda evidências, que crê, o pessoal sabe o que a gente está dizendo. E eu fiz esse curso. E nesse curso já tinha os autores, já tinha os livros, já tinha as recomendações bibliográficas ali. E olha, eu não vou longe, isso acontece, não é só em curso teológico não, viu, irmão? Isso acontece também nas faculdades que se faz nesse país. Aí tá, fiz. Mas aí eu resolvi fazer uma segunda faculdade. Eu já fiz umas 6 ou 7. Aí resolvi fazer um segundo curso teológico. Aí nesse segundo curso teológico eu comecei a questionar algumas questões. E eu me lembro que um dia, e eu tinha uma mania assim, eu pegava livro
E quando eu começava a ler aquele livro, chegava um determinado assunto que o autor ia para um lado que não era o lado que eu achava que era o certo, eu fechava o livro. Tem um monte de livro na minha estante, lá está cheio de marca. Eu ia lendo, estava legal, mas quando chegava num certo ponto, ele falava isso, tal. Eu falei, não. Papai está louco, não é assim não. Eu fechava. Fiz meu segundo curso, fechando os livros. Fiz o meu segundo curso, peneirando, escolhendo quem eu queria ler. Fechei. Fiz o terceiro curso. No terceiro curso, eu já resolvi abrir aqueles livros. E quando eu abri aqueles livros, aí eu comecei a me deparar com autores anglicanos, comecei a me deparar com autores presbiterianos, comecei a me deparar com autores metodistas, comecei a ler. E um dia eu comentei com uma pessoa, falei, olha, eu estou lendo uma obra de tal pessoa. E ele falou para mim, que é isso? Ele não é pentecostal. Eu falei, você está dizendo o que para mim? Ele não é pentecostal. Eu falei, não me interessa o que ele é, me interessa se ele é um bom teólogo. O que me interessa é se ele segue certas regras teológicas, ele é um bom teólogo. E aí eu comecei a ler. E aí fui me deparando com coisa, aquilo foi abrindo meu horizonte, foi abrindo, e sabe por que abriu, irmão? Abriu porque eu resolvi permitir que a minha mente fosse transformada, que a mente começasse a ser renovada. E eu li tantas coisas e continuo sendo pentecostal, continuo acreditando na atualidade dos dons, conversamos sobre algumas questões, algumas reservas, alguns posicionamentos que eu tenho, mas acho que os dons são atuais. Podemos conversar sobre se há profecia ainda da igreja, ou se a profecia hoje é chamada de revelação e o profeta na verdade era um profetismo bíblico. Nós podemos conversar sobre isso, mas que os dons são atuais, são. Isso tudo aconteceu porque um dia eu resolvi permitir que o Espírito Santo transformasse a minha mente, lendo coisas que não eram simplesmente aquelas que eu achava que me agradavam, que agradavam o meu ponto de vista, o meu posicionamento, o que eu gostava, o que eu achava que tinha sentido. Irmão, quando chegava na hora de línguas, então eu fechava os livros tudo, fechava e deixava lá, nem passava perto daquilo. Isso hoje Deus está usando para dizer para você que você continua vivendo e elegendo na vida as coisas que te agradam, as coisas segundo o teu posicionamento, segundo as tuas preferências. Mas a vida não é feita de preferências, irmão. É igual um cientista, o bom cientista, aquele que pratica uma boa ciência, é aquele que, independente se os fatos estão apontando para uma mente superior chamada Deus, ele não sai do caminho, ele vai até o final. O mau cientista é aquele que, quando percebe que está apontando para uma mente criadora, ele sai fora, porque ele sabe que alguns chamam essa mente criadora de Deus, aí ele sai fora. Alguns aqui ainda continuam tocando a vida, elegendo aquilo no que querem se apegar, elegendo aquilo que querem colocar dentro de si como valores, não permitindo que o Espírito Santo venha transformar. Mas a Bíblia diz que nós temos acesso à sabedoria de Deus, e tudo que temos que fazer é pedir isso para Deus. Olha aí Tiago capítulo 1 versículo 5. Tiago capítulo 1 versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Um dos dons do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. Infelizmente eu estou vendo pessoas adultas, até com tempo de igreja, sem sabedoria. Pastor, eu estou escolhendo o que é melhor para mim. Isso não é sabedoria, irmão, isso é egoísmo, é egocentrismo. Porque muitas vezes a sabedoria me leva a olhar um bem maior envolvido nisso, me olha a pensar nas consequências de tudo que eu faço, me faz olhar para o desdobramento das coisas que eu faço, e eu acabo descobrindo. A sabedoria me mostra que a minha vida não se resume a mim. Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, você vai descobrir que junto com a sabedoria, irmão gêmeo da sabedoria, a Bíblia fala de bom senso.
Olha aí, Provérbios capítulo 2, versículos de 10 a 12. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável, o bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas. O bom senso foi dado por Deus para nos proteger, irmão. O bom senso Deus deixou para nos proteger, para nos resguardar. Só que nós temos uma mania de fazer com que tudo seja espiritual. A gente tem a mania de achar que tudo é orar, que tudo tem que ser espiritual. Falta bom senso, irmão. Vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E às vezes a sabedoria de Deus, ela parece ser tão espiritual, mas ela significa simplesmente saber ouvir o bom senso que Deus deu para cada um. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, nesses anos todos de ministério. Havia uma reunião que eu fazia às terças-feiras, que eu já falei, essa igreja começou, depois ela foi amadurecendo, porque a igreja, ela acompanha o amadurecimento do pastor que a conduz. E eu fazia reuniões de terça-feira, deve ter gente que ainda lembra disso. Aí fazia aquele ciclo, aí eu chamava as pessoas para o meio, e ali orava, e acontecia aquela coisa toda. Aí um dia chegou um irmão e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha vida, porque eu estou numa luta espiritual muito grande. Foi tal, o que foi? Pastor, eu sempre gostei de ler a Bíblia, sempre li a Bíblia, mas agora, de uns dias para cá, eu estou com um problema, pastor. Toda vez que eu pego a minha Bíblia, eu abro a minha Bíblia, eu não consigo ler. Dali a pouquinho as letras começam a embaralhar e eu não consigo ler. É mesmo? Vamos orar pela sua vida. Oramos. Chegou no outro culto, eu falei: e aí, irmão, melhorou? Ele falou: não, pastor, não melhorou. Aí eu olhei para ele e falei: quantos anos você tem, irmão? Ele falou: pastor, eu vou fazer quase 40. Eu falei: você já foi no oculista, irmão? O que é isso, pastor? Eu falei: o homem depois dos 30, o homem começa a desenvolver uma coisa chamada presbiopia. Presbiopia, já viu quando você chega no supermercado, tem aquela embalagenzinha de desodorante? Antes você lia assim, agora é assim, ó. Isso é presbiopia. Todos os homens acima de 30 começam a desenvolver isso. Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, você não está conseguindo ler de perto, está embaralhando? Ele falou: tá, pastor. Eu falei: assim, você lê? Ele falou: não, leio só a Bíblia que eu tenho essa dificuldade, porque... é porque você põe mais perto, vai no oculista, depois você me fala. Ele foi no oculista. No outro culto ele chegou de óculos. Eu falei: está enxergando a Bíblia agora? Estou, pastor. Passou um outro caso. A irmãzinha um dia chegou e falou: pastor, olha para minha vida, porque eu não tenho ânimo para nada. Eu não tenho ânimo, pastor. Eu começo a ler a Bíblia, não consigo ler. Eu não tenho ânimo. Olha, a minha vida, se deixar eu fico na cama. Eu não quero levantar, eu não tenho força para nada, eu estou cansando com uma facilidade, pastor, eu estou numa luta espiritual tão grande, eu não estou conseguindo cuidar da minha casa. Orei por ela. Chegou na outra semana, falei: irmã, melhorou? Não, pastor, não melhorou. Falei: irmã, deixa eu falar uma coisa, qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Falei: pastor, que você está perguntando isso? É porque quem tem anemia não consegue, tem dificuldade de concentração, não consegue manter foco, sente cansaço, um cansaço absurdo, sente um sono absurdo. Aí ela foi e fez o exame de anemia. A irmã estava anêmica. Depois passou um tempo, no outro culto, tinha uma família na igreja. Eles falaram assim: pastor, tem uma parente nossa, ela é de uma outra igreja, e é muito usada por Deus, ela entrega muito recado dentro da igreja, ela fala muito, ela olha os irmãos. Só que está acontecendo um problema, pastor. Agora ela sonha e ela começa a ver coisas na casa dela. Ela começa a ver coisa perseguindo. Às vezes ela sai para a rua correndo. Pastor. Mas assim, ela entrega cada recado de Deus na igreja. Eu falei: passou um tempo, levaram ela na igreja. Aí fizemos o culto. Quando chegou na hora da oração no culto, ela começou a virar o olho para trás assim, ó. Aí ficou só aquele branquinho do olho. Falei: ai, gente, o que é isso? Aí desci, parei para conversar com ela um pouco, conversei com ela.
a direção que Deus dá segundo o bom senso. Chamei a família, falei: olha, essa moça é esquizofrênica, ela tem complexo persecutório, ela ouve vozes, ela acha que tem alguém perseguindo ela, querendo matar ela, e aí dentro da igreja ela entrega esses recados, que são vozes que ela está ouvindo. Vocês já levaram ela no psiquiatra? Não, pastor, nunca levamos. Falei: então leva ela no psiquiatra. Se eu estiver errado e for de Deus, o remédio não apaga o dom de Deus. Leva, por favor. Levar no psiquiatra. Esquizofrenia. Começou a tomar remédio, porque esquizofrenia não tem cura. Só Deus pode curar. Esquizofrênico toma remédio e fica sob controle, mas só Deus pode curar. Começou a tomar o remédio, não ouviu mais vozes, não entregou recado dentro da igreja, não achou que tinha alguém perseguindo ela, mas acabou. Mas às vezes a igreja mesmo se prejudica, porque o conceito que ela tinha na igreja dela de mulher de Deus, agora ela não tinha mais, porque ela não entregava recado de Deus mais. E um dia um abençoado chegou e falou assim: se você tem fé, para de tomar esse remédio. E ela parou de tomar o remédio. Sabe o que aconteceu, irmão? Voltou a ouvir vozes, voltou a ver vultos na parede da casa dela, voltou a ter a sensação de que todo mundo estava contra ela, perseguindo ela, saía correndo para a rua desesperada de madrugada e entregando recado dentro da igreja. Bom senso. Às vezes na nossa vida falta bom senso. Hoje a Luciana está aí, a outra vez ela não pôde escutar isso. Os jovens estiveram no retiro, oraram e tal, e aconteceu. Depois eu fiz uma intervenção lá em algumas questões. Passou. Aí eu cheguei aqui no domingo retrasado, ou passado. Aí um dos jovens procurou, falou: pastor, lembra de tal pessoa assim, assim? Eu falei: lembro. O que aconteceu? Tentou suicídio. Eu falei: é mesmo, tentou suicídio. Aí ó, é assim a história. Aí eu chamei a Cristiane, falou: Cristiane, nós precisamos agora começar a acompanhar, Cristiane. Eles oraram, fizeram isso aí, já não é mais só espiritual. O diabo simplesmente está aproveitando de um problema que está acontecendo ali. Provavelmente aí tem uma questão familiar envolvida, tem uma série de questões. E aí saíram, agora a Cristiane está lá, ficava junto com eles, está começando a acompanhar. Sabe por quê, irmão? Porque o bom senso nos diz que muitas vezes nós vamos ter que lidar acompanhando, aconselhando, estando ali, estando juntos. Porque nós temos essa mania de não ter esse bom senso, e aí nós não conseguimos aproveitar esse bom senso que Deus deu para o cristão. Deus nos protegerá e sempre vai nos ajudar a aproveitar o máximo possível essa vida abundante. Nem tudo na igreja é espiritual. Quer ver um exemplo, irmão? Está chorando, louve. Irmão, mas tem hora que louvar não vai resolver o choro não, filho. Vai resolver por 1 minuto ou por 2. Você vai descobrir que depois que terminar você vai continuar chorando, porque o problema está lá te esperando para você enfrentar do mesmíssimo jeito. Não estou dizendo que não ajude, só estou dizendo que não adianta espiritualizar muitas coisas, porque algumas coisas nós temos que usar bom senso. E esse bom senso Deus tem nos dado. Pessoas que não têm bom senso sempre fazem coisas estúpidas, tomam decisões idiotas e passam de uma crise para outra, porque simplesmente não quer ter bom senso na hora de viver. E são pessoas que estão de igreja há 15 anos, 20 anos, mas que não conseguem fazer escolhas sábias, que não conseguem governar suas emoções, pessoas que não conseguem governar sua língua, sua boca, e nós não entendemos isso. Pessoas que podem ter doutorado, que podem ter diplomas, que podem ter um QI extraordinário, mas não tem bom senso, falta o bom senso. Pessoas que ainda são governadas pelas emoções, pessoas que são sanguíneas, pessoas que não foram transformadas, que não foram mudadas, porque não têm bom senso e não querem ter a mente de Cristo. Ora que é uma beleza, canta que é uma beleza, mas não tem fruto nenhum. Se deixar sapateia, então o que é coisa de louco, mas não tem fruto nenhum. O problema, irmão, o problema é que as pessoas, não é que eles não tenham recebido o bom senso,
O problema é que não querem escutar esse bom senso. Quer ver uma coisa? Não é uma nem duas. Sabe quantas pessoas já falaram assim: eu não vou conversar com o pastor, porque eu já sei que ele vai falar. Eu não vou conversar com o pastor, porque eu já sei que ele vai puxar a minha orelha. Eu não vou conversar com o pastor, porque de onde está vindo essa certeza na sua vida, irmão? Pessoas não querem simplesmente escutar um bom senso, não querem escutar nada que vá contra aquilo que já determinaram nos seus corações, não querem escutar nada que vá contra aquilo que já colocaram para eles como valores de vida. Tudo que for contra não serve, tudo que for contra não é comigo. As pessoas dizem: nós não podemos ouvir a Deus. Domingo passado, Deus falou aqui como é que Ele fala, e Deus falou que Ele fala com a gente através da consciência, e Deus falou que a voz dEle é igual à tua voz. A voz dEle é igual à tua voz, a sua voz fala na sua cabeça. Mas Ele também fala através da sabedoria, de uma coisa chamada bom senso, que todo seguidor de Cristo pode ouvir. Tem gente destroçando família, tem gente destroçando filhos, tem gente destroçando vida financeira, e não adianta orar, porque essa pessoa não está tendo bom senso. Não é questão espiritual, a pessoa não está tendo bom senso, não está sabendo fazer escolhas, que simplesmente vão arrebentando tudo que está pela frente. Olha aí Provérbios capítulo 8, versículos de 1 a 9. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ele se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Sabe o que esse texto está dizendo, irmão? Que a sabedoria está gritando, a sabedoria está clamando, está gritando em alta voz. Ela quer falar com a gente pelo bom senso. Olha, a Bíblia diz que o bom senso, a sabedoria está posicionado na encruzilhada, nos cruzamentos da vida, que é aqueles momentos que você tem que tomar decisões, aqueles momentos que a vida parece que cruzou, e agora eu tenho que resolver se eu vou em frente, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. A Bíblia diz que ali naquele cruzamento está o bom senso. Ele está te esperando, ele está gritando por você, dizendo para você: não toma decisão precipitada, calma, espera, ora mais um pouco, aguarda mais um pouco, pensa mais um pouco, busca em Deus mais um pouco, não faz nada precipitado, não seja dirigido pelas emoções, não seja dirigido pelo coração. Ali ela está gritando em alta voz. Às vezes ela diz: espera mais um pouco, dá mais um tempo, não julga assim, não pensa assim, não destrua sua casa. E o Espírito Santo está dizendo que todas as vezes que chegamos a uma encruzilhada da vida, uma situação da vida, um lugar de decisão, um ponto de decisão, a sabedoria de Deus, o bom senso está lá, dizendo para você: escuta um pouco, me escuta, dizendo para você: não continua sendo impulsivo desse jeito, não continua fazendo as coisas na impulsividade, não continua sendo precipitado, não seja desse jeito, me escuta. Está ali o bom senso gritando o tempo todo, tentando dizer a direção correta, tentando mostrar um caminho de Deus. Mas sabe o que a gente faz, irmão? Nós apagamos, abafamos essa voz, porque simplesmente não é a voz que a gente quer escutar, não é a direção que a gente quer escutar, não é o jeito que a gente quer, não é. Nós já traçamos um plano para a nossa vida, nós já estamos praticamente sonhando com aquele plano. Quantas vezes o bom senso tenta nos fazer escutar,
mas nós continuamos descendo pela estrada da vida, teimosos, nervosos, corações duros, descontentes, murmuradores, brigões. Tem gente aqui que fala que detesta briga. Mentira! Se você detestasse briga, você buscaria a paz a todo custo. Mas você sabe que você não é da paz. A paz significa muitas vezes estender a mão. Quer que eu te dou um exemplo, irmão? Você está calejado de saber que a Bíblia não te permite separar por incompatibilidade de gênios. Ah, não combino mais. Gente, se partir para isso vai virar uma gandaia. Aí sabe o que acontece? A Bíblia não permite. Eu já sei que não posso separar. Aí nós discutimos, nós brigamos. Aí é assim. Vai ser um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, sem conversar um com o outro, aquele climão dentro de casa. Me desculpe o termo, dormindo bunda com bunda quando está na mesma cama. Mas na maioria um vai para a sala. E aí começa o processo. A Bíblia diz que você não pode separar. Aí você fala, não, mas do jeito que está eu não quero, do jeito que está eu não quero, assim eu não quero. Irmão, por favor, o bom senso diz para você assim: seja da paz. Chama outra pessoa e fala, vamos parar com isso. No acordo nós não vamos chegar mesmo, mas separar também a gente não pode. Mas não vamos deixar esse climão dentro de casa não, porque nós temos que morar na mesma casa. Como é que vai fazer? Nós temos filho, morando na mesma casa, vai ficar esse climão o tempo inteiro? Não, vamos parar com isso. Não vamos conversar sobre essa questão, porque nós dois não temos acordo, mas vamos nos tratar bem pelo menos, porque como é que vai fazer? Mas não. Tem gente que fica uma semana, aquele climão, aquela coisa horrível dentro de casa, filho percebendo, e a pessoa vai indo, e sou de Deus. Quem é de Deus, irmão? E o bom senso falando, muda, para. Para ter paz nem sempre tem que ter acordo. Para ter paz nem sempre tem que ter concordância. Eu posso pensar diferente de você, mas eu posso ter paz com você. Mas não, tem pessoas que acham que não dá. E aí vai ficando aquela situação toda. Aí falta o bom senso gritando, e o bom senso falando, e o bom senso ali em alta voz, dizendo para a nossa vida, para, muda. Não, eu não dou o braço a torcer. Não, eu não vou dar o braço a torcer. Se ele quiser, ele pede desculpa. Então se ela quiser, ela pede desculpa. Não, se for turrão comigo, eu vou ser turrão também. E a sabedoria está ali, o bom senso falou, quem veio no encontro de casais, eu esteja sobre o ciclo insano. Alguém tem que quebrar esse ciclo insano. E vai conseguir quebrar esse ciclo insano aquele que tiver mais bom senso, aquele que ouviu o bom senso da parte de Deus. Aí não, nós continuamos murmuradores, brigões, teimosos, corações endurecidos. Nós já vimos que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas a gente tem uma mania de achar que na Bíblia o ladrão é o diabo. Não, Jesus está usando uma figura que acontecia naquela época, de pessoas que saqueavam as lavouras. Aí a gente vai e fala, não, porque o diabo, nós precisamos culpar alguém. Eu não, o diabo, então tem que ser o diabo. Foi o diabo que fez você falar antes de pensar? Não. Foi você com ser bocudo, ser temperamental, não aprender a contar até 1000 se for preciso. Aí quando a gente vê, já machucou, já magoou, já fez um estrago violento. Para pensar um pouquinho, por favor, antes de falar. Engole gato de marcha ré se for preciso. Mas não dá para tocar essa vida falando o que a gente quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não dá, irmão. E não vem com essa história que foi o diabo que fez isso, porque não foi. Foi você, porque te faltou bom senso. Tuas palavras não são temperadas, tuas palavras não são equilibradas. Você não para pensar no que fala. Você está magoando, você está ofendendo. Eu só estou falando a verdade. Se Deus for falar a verdade para você e para mim também, nós vamos afundar, irmão. Porque a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue. Nós não somos nada, irmão.
Ah, mas o diabo, pastor, o diabo está se andando lá na minha casa. O diabo, você acha que foi o diabo que fez com que as emoções governassem a sua vida? Não, foi você. Foi você que escolheu o caminho de ser uma pessoa emotiva, sanguínea, ou às vezes depressiva, ou às vezes melancólica. Não é o diabo, não, é você. Precisa de aconselhamento, precisa de ouvir o bom senso, precisa de procurar transformação, precisa de procurar mudança. E hoje talvez Deus te trouxe aqui para o bom senso gritar com tanta intensidade na tua vida, para dizer para você que você tem a mente de Cristo, que você tem uma mente renovada, que não dá para continuar sendo do mesmo jeito, para que amanhã não te chamem de hipócrita, para que amanhã Jesus não tenha que amaldiçoar a figueira da sua vida, porque é estéril, é seca, não tem fruto, não mudou nada, mudou só de igreja, mudou só de religião, mas está do mesmo jeitinho, fazendo as mesmas coisas. É preciso aprender a ouvir o bom senso, irmão. Eu já falei que à medida que o tempo passa, a gente deveria ficar mais sábio. Eu já falei que quando a gente está bom na arte de viver, está na hora de ir embora. Quando a gente já chegou naquele ponto de saber levar a vida, está na hora de ir embora. Dá falta um tantinho bom para mim ainda. Mas tem gente que o tempo passa e piora. Tem gente que o tempo passa, não adquire sabedoria, fica pior ainda. Isso é contrário à natureza, é contrário ao que nós aprendemos. Muitos estão passando por coisas que não são do diabo. Talvez você esteja enfrentando desafio na sua vida financeira, desafio na sua casa, desafio no seu casamento, desafio nos seus negócios, no seu trabalho, na escola. Você já parou para pensar se de repente você não está tendo a participação nisso? Você não parou para pensar ainda que de repente tudo isso está acontecendo porque você de alguma maneira está fazendo com que isso aconteça? Uma pergunta simples. O que você está fazendo para mudar isso, irmão? Nada. Nada. Você parou para pensar que às vezes a gente mesmo está prolongando o sofrimento da gente por ser turrão demais? Você está vendo que você está na pior, você está vendo que você não está, mas continua obstinado. Tem gente que tem coração obstinado, tem gente que é pior do que mula. É daquele jeito, tem que ser daquele jeito, é daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Vai prolongando o sofrimento, vai piorando a situação. Um pouco de bom senso vai poupar muitos problemas na nossa vida, vai evitar acidentes desagradáveis, simplesmente por ouvir o bom senso. Você pode orar, você pode repreender o demônio sobre as suas finanças, sobre qualquer outra coisa, você pode cantar, você pode louvar, você pode fazer o que quiser. Você pode resolver fazer a campanha de Jericó. Vou ficar sem falar nada por um mês, vamos ver o que dá. Mas nada vai mudar, irmão. Até você começar a ouvir o bom senso, até você começar a ouvir a voz de Deus e fazer o que o bom senso está dizendo para você, nada vai mudar. Nós estamos esperando que Deus faça algo grande nas nossas vidas, quando na verdade Deus está falando com a gente o tempo todo através do bom senso. Para de espiritualizar tudo, por favor. Para de fazer, não, porque o diabo essa semana, o diabo esse mês, o diabo o pastor já faz. Para. Ou então, eu vou te dar a receita para você conseguir identificar o diabo. Chega na tua casa e olha no espelho. E você vai ver que o diabo da sua vida é você. Lembrando que a palavra Satanás na Bíblia significa adversário. O maior adversário de você está sendo você. Chega em casa, olha no espelho. A gente vai espiritualizando. Por exemplo, a gente quer que Deus nos faça nos sentirmos melhor.
A gente está vendo que, poxa, eu estou ficando pior, eu estou ficando cansado, eu estou ficando isso, eu estou ficando aquilo. Quando nós fomos o primeiro cruzeiro, acho que nós fomos para Santos, não lembro quem foi comigo, quem estava junto comigo. Aí arrumamos uma van. O rapaz trabalhava durante o dia. Ele saía do serviço dele, ia fazer viagem. E os bonitões aqui, era a van mais barata. O cara ralava um dia inteiro. Eu lembro quando ele foi buscar a gente. Chegou lá cansado. Nossa, rapaz, trabalhei até agora mesmo. Nós ainda perguntamos, mas o que é isso? Não, estou acostumado, pode deixar. Tinha acostumado, irmão. Quase morri na descida da serra lá, vendo um rapaz dormindo, pescando. Eu fui pro banco da frente, comecei a falar: ó o macaco no fio, ó o cachorro não sei aonde, ó a cobra atravessando o caminho. Porque faltou bom senso para nós. Como é que a gente consegue acreditar que um cara trabalha 10, 12 horas num dia e depois pega uma viagem daqui para Santos sem descansar? Né, Leandro? Não dá, irmão. Isso não é o diabo, não. É falta de prudência, é falta de bom senso. E nós às vezes não entendemos isso. Aí como a gente não aprende, dizem que miséria pouco é bobagem. Fizemos a segunda vez. Na segunda vez pegou fogo. Nós somos assim, irmão. Aí a gente olha para a nossa vida, a gente não dorme direito, a gente não se alimenta direito, a gente não faz nada nessa vida direito, e depois a gente não consegue entender por que está tão mal. Tem gente que ainda pensa que pode dormir às 3 horas da manhã, que no outro dia vai estar inteiraço. Não vai não. No outro dia você vai estar de mau humor. No outro dia você vai estar cansado, você não vai ter paciência. E sabe por quê? Porque ficou assistindo filminho até 3 horas da manhã, ficou vendo as estrelas até 3 horas da manhã, e acha que está bem, acha que vai estar tudo certo, vai estar tudo beleza, que não tem problema. Pastor, o diabo não está me dando sossego, pastor. O diabo não está... Ai, tem gente que ganha mais dinheiro na vida, tem gente que acha que as coisas na vida vão ser resolvidas simplesmente da noite para o dia, trabalhando um pouco mais. O tempo está passando, você não está vendo teus filhos crescerem. O tempo está passando, você não está curtindo sua esposa. O tempo está passando, você está ficando velho. E o dinheiro que é bom está endividado do mesmo jeito, está enrolado do mesmo jeito, não está aproveitando a vida, não está aproveitando a família. Outros às vezes são solteiros e ficam assim: nossa, pastor, preciso de uma pessoa de Deus na minha vida. Isso não é com você não, vida amiga, fica tranquilo. Preciso de uma pessoa de Deus na minha vida, pastor. Nossa, eu preciso de uma pessoa de Deus na minha vida. Ô, pastor, nossa, não. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse negócio de ficar em casa, porque aí o pastor fala: mas aí, ó, tá se guardando? Tô, ué. Mas tem gente que se guarda demais, né? Aí ele tá achando que a Miss Brasil vai bater na porta dele e falar: ô bebê, onde você esteve até hoje que eu não te achei? Não funciona assim não, filho. Mas também não quer dizer que você tem que sair pra balada, pra bar, pra boate, porque lá também você não encontra a mulher de Deus, não. Você vai encontrar desviada. E desviado é um trem complicado. É o pemba, não vai mexer com isso não, que você vai enrolar a unha. Pastor, então como é que eu faço? Eu te dou a receita do irmãozinho. Participa dos eventos. Ah, tem coisa de jovem e tal. Tem irmão que já chega, vai ter mulher lá? Ah, vai ter menina lá? Às vezes a gente vai desentendido, fala: vai lá, pai, eu acho que vai ter, vai lá. Vai lá. Mas tem que se envolver, tem que participar, tem que estar ali no movimento, tem que estar ali com o pessoal. Pastor, o que o pessoal vai fazer hoje? Vai andar para a rua, para arrecadação. Vai junto. Vai para arrecadação.
É assim que você vai conhecer mulher de Deus, é assim que você vai conhecer menino de Deus, é assim. Mas o bonitão não. Quanto às coisas de Deus e da igreja, ele se guarda, mas depois vai para balada, vai para o bar, vai para o show. Depois aparece com a mocinha tira-cola. Olha o pastor benção que Deus arrumou para mim. Se soubesse o trabalho que vai te dar, irmão. E nós não temos bom senso na vida. Quer ver outra história? Mulher. Homem é. Vocês mulheres, vocês trabalham em casa, trabalham na rua, trabalham em casa e tal, e faz e acontece. Que bom que Deus deu essa graça para vocês. Mas homem não é assim não. Vocês conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A minha esposa faz uma, bem feito, mas faz uma. Ela concentra numa coisa só, não se concentra ela não, que aí dá problema. Mas vocês não, faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas homem não. Homem não é assim não. Aí a mulher ficou lá, problema o dia inteiro, filho, não sei o que, quanto pagar, o gás que acabou, o rato que passou dentro de casa. O marido acaba de chegar do serviço, o cara bate a mão na maçaneta. A hora que ele abre a porta, a mulher fala: nossa, ainda bem que você chegou. Porque, ó, vou te falar, o cara nem pôs o pé para dentro de casa ainda. Ó, vou te falar, o negócio tá feio aqui em casa. Ou você dá um jeito nisso, ou então não vai ter como não. Ou você corrige teus filhos, ou você arruma o gás, ou você mata o rato que passou. Ou o cara olha bem para falar: pelo amor de Deus, ô abençoada, eu quero tomar um banho. Porque o homem é assim. Eu quero tomar um banho. Aí ele pergunta assim: tem janta? Tá achando que eu dou conta de fazer janta? O cara só quer um arroz quentinho. O cara quer um feijãozinho quentinho, que a maioria dos homens gosta, dá preferência para janta, porque às vezes o almoço é meio... Mas na janta o cara quer lá um feijãozinho quentinho, um arrozinho quentinho. Mas o cara bateu a mão na porta, a abençoada já vem. Bom senso. Bom senso diz para você assim: o homem tem tempo. O homem tem tempo. Respeita o tempo dele. Ele quer chegar em casa, tomar um banho, e não vem querer comparar ele com você não. A natureza foi Deus quem criou assim. Ele quer tomar um banho, ele quer um arrozinho quentinho, feijãozinho quentinho. Porque ele tomar o banho dele, depois que ele jantar, aí você fala para ele: tá gostoso, bem? Aí ele fala assim: o que você está querendo? Não é assim que é que você está boazinha hoje? Aí pronto, essa é a deixa. Aí essa é a deixa. Mas se você for com sola, ele empaca. Porque o homem é igual burro, é igual mula, ele empaca. Se ele chegar em casa e você ficar assim: nossa, mas ó, até hoje eu vou, as tuas roupas você não vai ter roupa mais para você trabalhar, porque não tem condição. Já pedi para você fazer aquele varal, tem não sei quantos dias, tem 2 semanas que eu falei: faz aquele varal. Eu não vou lavar roupa porque não tem onde pendurar, eu não vou não sei o que porque não tem onde fazer. Aí sabe o que o cara faz? Ele empaca. Aí ele fala assim: não vou fazer. Não vou fazer. Isso eu estou falando para todas as mulheres, para vocês saberem que homem é assim. Aí fala: não vou fazer. E te fala até mais. Ele fala assim: o dia que você parar de falar, eu faço. Mas aí a mulher, quando não consegue fechar a boquinha: mas se falando você já não está fazendo, se eu parar então, fecha a boquinha, mano. A vida não vai acabar por causa daquele varal não. O lar não vai ser desfeito por causa daquele bendito varal não. Aí um belo dia, você já não falou mais, você já esqueceu daquele varal. Aí um belo dia você chega em casa, você bate o olho, e ainda tem que pedir sabedoria para Deus, para elogiar o bendito, o abençoado do homem. Se você chegar e falar para ele: mas até que enfim, hein? Pronto, acabou. Já estragou tudo. Aí você tem que chegar e bater nas costinhas dele, dar um beijinho: pô, bem, obrigado, viu, amor? É assim que funciona. Isso eu já estou ensinando, sabe por quê, irmão? Porque tem mulher que não aprendeu ainda a ouvir o bom senso, ouvir a sabedoria, e vou mais. Tem mulher que não tem mais prazer em estar casado com ela. O cara já sabe que tem problema, ele já sabe que não tem dinheiro, ele já sabe que a casa tem um monte de coisa para fazer, ele já sabe um tanto de coisa. Mas todo dia que ele chega em casa,
A mulher faz questão de lembrar ele disso. Como é que nós vamos pagar as contas? Ó, precisa arrumar aqui a parede lá. Tem quantos anos que ele está daquele jeito? Ó, aí o cara fica olhando. Ele fala: eu já sei disso tudo, mas não dá para ter um pouquinho de sossego? Não dá para comer um feijão? Não dá para parar de falar em problema dentro dessa casa? Aí o bom senso está lá gritando. O bom senso está lá falando: ô, sossego, para um pouquinho, para. E às vezes a gente não entende isso. O bom senso começa a mostrar as consequências. Ao invés da gente conseguir estar entrando no coração de alguém, a gente está piorando. Tem mulher deixando o marido magoado, chateado. O cara já pensa em não voltar para casa, porque quando chega em casa já sabe que, nossa, pelo amor de Deus, já tem aquele capeta me esperando lá dentro de casa. Ah, não, vou chegar em casa agora, já sei direitinho do que ela vai falar. Vai ser a mesma coisa de todo dia. Aí tá lá, marido não tem mais prazer, marido não tem alegria, marido não tem vontade de ficar junto. Aí depois fala assim: você deve ter outra para a rua, né? Porque não me procura mais. Ah, procura de que jeito, abençoada de Deus? Procura de que jeito? Procura de que jeito? Mulher pode estar pintada, pode estar bonita, pode estar de unha feita, pé feito, pode estar do que for, mas se ela for rabugenta, pelo amor de Deus, vai ver o que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa. Homem não suporta a mulher rixosa. Homem detesta a mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Tem que saber levar, tem que saber conduzir, tem que saber. Ei, pastor, aguentar homem não é fácil não. Ainda bem que Deus fez você do jeito que você é, né? Especial, capacitada. Pede sabedoria para Deus, por favor. Por favor, vai pedindo sabedoria para Deus. Tem gente, eu nem sei quanto está o estacionamento do shopping. Vamos colocar que a pessoa está com 10 reais no bolso, só tem 10 reais. Ah, vou no shopping. Você vai fazer o que no shopping, ô bendito? Você vai lá pagar estacionamento? Não, vou no shopping passear. Aí vai lá. Aí já vai, já desce, já olhando, ó, vai passar da hora não, porque ó, tem 10 reais só. Aí entra no shopping, entra com o filho. Aí o filho quer ir num lugar, não pode, quer ir no outro, não pode, quer ir no outro. Mas aí está passando em determinado lugar, a irmãzinha, ou sei lá, vê o negócio, está lá, está num preço legal. Aí fala: dinheiro não tem, mas tem um cartão aqui, né? Você falou para a mãe: dá uma olhada aí, vê se passa. Esse vê se passa significa 18% ao mês de juros, significa quase 500% ao ano de juros. Aí quando chega a fatura, paga o mínimo. Vai ficar 25 anos pagando o mínimo e descobre que ainda está devendo o triplo. Porque o bom senso falava assim: você vai fazer o que no shopping com 10 reais no bolso? Não vai. Não vai. Mas não, a gente vai, a gente faz. Aí depois a gente vê como é que fica. Queremos as coisas na hora. Nós somos assim. Nós gostamos das coisas na hora, e ali não adianta, a gente vai pensar depois. As pessoas não entendem que existem consequências de tudo que a gente faz e precisa de bom senso. Tem gente que, eu falo muito da igreja, questão de corte, a questão de não sei o de quê. Pô, a visão da corte diz que é no máximo 2 anos, no 3º ano já tem que preparar para casar. A gente ainda avisa antes, pensa bem. Pensa bem, é 2 anos de corte, 1 de noivado, tem que casar, pensa direitinho. Aí tem gente que está vendo 4 anos, 5 anos, 10 anos. Vai comemorar bodas de namoro? Tem bodas de namoro não, irmão. É hora de chegar junto e tomar uma decisão. Fala: ó, como é que faz? Bom senso, às vezes ele vem e ele grita. Ele fala: ó, dá uma prensa aí, dá um apertinho aí, porque o negócio está confortável, está sossegado, vamos tocando o negócio, é assim.
A gente olha para as consequências, irmão. A gente olha para frente. E se quisermos aproveitar a vida abundante de Deus, é aprender isso. Para a gente terminar, 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 12. Segundo Crônicas 1, de 7 a 12. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirma a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que esse é o seu desejo, o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bem, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Ao terminar esse culto essa noite, a oração que nós vamos fazer é para que você tenha sabedoria para conduzir sua vida, para que você tenha bom senso nas decisões que tem que tomar, para que você tenha bom senso nas mudanças que tem que operar na sua vida. Para de pensar que se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser diferente, porque não vai. É hora de pedir para Deus isso. Provérbios 3,16. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Vamos colocar em ministrando sobre isso. Bom Senhor.